Bem-vindos à quarta edição do Caleidoscópio, organizado pela Comunicar Trust. Temos hoje connosco 8 estudantes de 4 escolas diferentes. Vamos conhecê-los. Chamo-me Aman Rasmussen. Eu chamo-me Helena Costa. E nós somos da Denver Secondary School of Science Trust. Muito bem. Caravela. Eu sou Shaina de Oliveira. E eu sou Erika de Melo. Nós somos de Our Lady of the Rosary Higher Secondary School, Dona Paula. Fernando Pessoa. Sou Priyanka Carrasco. E sou Zorina Caeiro. E somos estudantes da St. Zeros Higher Secondary School, Mapsa. E a última equipa, navegadores. Eu chamo-me Ana Cristina Diniz. E eu chamo-me Shaina Rodrigues e nós somos da Central Dempo High Secondary School of Arts and Science. Muito bem. Palmas para eles, para as nossas 4 equipas. Eu sou a Nalini Elvin de Souza e estes são os nossos alunos desta partida. Todos eles leram artigos sobre segregação do lixo, sobre turismo e sobre agricultura orgânica. Portanto, muitas das perguntas que vocês vão ouvir são baseadas nestes artigos. E, portanto, eu tenho a certeza que em casa vocês também vão saber as respostas. Primeira parte. Temos vários tipos de perguntas e as nossas equipas podem escolher entre segregação do lixo, agricultura orgânica, turismo, desporto ou gramática. São todas simples, portanto, qualquer uma delas serve. Agora, a pontuação é diferente. As perguntas sobre turismo, gramática e segregação do lixo valem 6 pontos. As perguntas sobre desporto e agricultura orgânica valem 4 pontos. Se vocês não souberem a resposta, o público pode responder. Então vamos começar com as papoilas. Que pergunta é que querem? Sobre? Turismo. Sobre turismo? Sim. Então a pergunta é, indique 3 museus que pode visitar em Goa. Museu Arte Krista, Goa State Museum e Indian Naval Base Museum. Muito bem. São 6 pontos para as papoilas. Vamos passar agora para a caravela. Turismo. Turismo também? Sim. Então, a pergunta é, não é bem relacionado com o turismo, porque este artigo que vocês leram é sobre um turista ocidental e a visão que ele tem da Índia e as coisas que ele admira na Índia. Portanto, esta pergunta é um pouco relacionada com isso. A pergunta é, como se chama a fórmula criada na Índia para resolver equações de segundo grau? A. Fórmula de Bhaskara. B. Fórmula de Brahmagupta. C. Fórmula de Aryabhata. Fórmula de Bhaskara. Muito bem. São 6 pontos para a equipa Caravela. Palmas! Então, o Fernando Pessoa, que pergunta é que querem? Turismo. Sobre turismo. É a última pergunta sobre turismo. Então a pergunta é, os ocidentais veem a Índia como um país cheio de A. Grinaldas, cheiro de incenso e santos que andam pelas ruas. B. Computadores, carros e rickshaws. C. Deuses, aviões e religiões. C. Deuses, aviões e religiões? Oh, não está certo. E o nosso público sabe a resposta? Exatamente, ali a nossa professora Sara acertou, era A, grinalda, cheiro de incenso e santos que andam pelas ruas. E elefantes. Não faz mal. Vamos então para o quarto grupo, para os navegadores. Já não há perguntas de turismo, o que é que querem agora? Lixo. Pergunta para os navegadores. Deve separar-se o lixo em A. Seco e úmido. B. Papel e plástico. C. Seco e reciclável. A. Seco e úmido. Muito bem. São 6 pontos para os navegadores. Este programa, o Caleidoscópio, não seria possível sem os nossos patrocinadores. E eles são...
on Micra. Play hard. For all those who love fish ray, you'll love this story of Gadre. Surmai in the pan sizzle, ma and dad in a tizzle. Oh ah oh ah oh, baby mouth go. Baby love fish ray. Gadre. The mackerel's on the grill. Let's do the body drill. Samosa lobster taiyar, bada bada boys in pyar. She love fish ray. Ray ray ray, we love fish ray. We love Gadre. Oh ray ray ray, we love fish ray. We love Gadre. El idioma es un estilo de vida. É uma forma de ver o mundo com outros olhos. नई लैंग्वेज क्यों बोलना चाहता है वो लोग भी समझने के लिए मैं भी समझ जाता है और कुछ काम का लिए Languages are used to sharpen cognitive and life skills. Language improves employment potential. Join the global community. Join the global community. Agora, nesta segunda parte, terminamos a primeira parte, vamos começar a segunda parte. Podem outra vez escolher entre estas opções que eu vos dei, mas agora vamos começar da direita para a esquerda. Se não têm bem a certeza qual é a resposta, podem perguntar a uma personalidade muito conhecida em Goa. E sabem quem é? Eu vou-vos dar uma pista, é alguém que canta muito bem. Não? O público não tem nenhuma ideia? Uma pessoa que canta muito bem. Uma pessoa que canta muito bem o fado. É a Sónia Sirsati. Olá, sou Sónia Sirsati. Estou cá por vos ajudar. Se precisarem, é só ligar. Boa sorte. Exatamente. Ela não está aqui connosco no estúdio, mas está disponível no telefone, portanto, se vocês quiserem, podem telefonar e eu telefono para ela e ela dá-vos a resposta. Neste caso, em vez da pontuação máxima, que são 6 ou 4, passa a metade, passa a ser 3 ou 2. Combinado? Então, vamos começar pelos navegadores? Pergunta. Lixo. Sobre a segregação do lixo? Muito bem, então a pergunta para os navegadores é: a compostagem significa A. Transformar produtos orgânicos em adubo para as plantas. B. Transformar papel em energia. C. Transformar produtos inorgânicos em adubo para as plantas. A. Transformar produtos orgânicos em adubo para as plantas. Muito bem, são 6 pontos para os navegadores. Pergunta para Fernando Pessoa, o que é que vai ser? Gramática. Gramática? Então, a pergunta de gramática para o Fernando Pessoa é: o grande propósito da cultura indiana é o conhecimento. Substitua a palavra por um sinónimo. Meninas, não podemos esperar mais. Querem perguntar à Sónia? Sim? Então eu vou telefonar à Sónia Sirsati. Está? Sim, está. Sónia? Sim. Ok, estamos aqui no caleidoscópio e temos aqui a equipa Fernando Pessoa que não tem bem certeza qual é a resposta para a pergunta de gramática. Eu vou passar o telefone para ela, ela vai dizer qual é a pergunta, está bem? Estou, sim. O grande propósito da cultura indiana é o conhecimento. Sim. Substitua a palavra por o sinônimo. O sinónimo é objetivo. 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 A resposta correta era objetivo. A equipa Fernando Pessoa não vai perder toda a pontuação, vai ter metade da pontuação. Portanto, são 3 pontos para o Fernando Pessoa. Palmas para eles.
Vamos agora à Caravela? Desporto. A primeira pergunta de desporto para a equipa Caravela. A terceira edição dos Jogos da Lusofonia incluirá, pela primeira vez, o Wushu, uma modalidade de artes marciais originária da China. A que outra arte marcial está habitualmente o Wushu muito associado? A. Judo. B. Karatê. C. Kung Fu. Kung Fu. Kung Fu. Está certíssimo. Palmas para a Caravela. São 6 pontos para a equipa Caravela. Vamos agora às papoilas? E o que é que querem? Segregação do lixo. Esta é a última pergunta sobre segregação do lixo e é para a equipa papoilas. São 6 pontos. É uma pergunta que vale 6 pontos. O que é obrigatório reciclar nos Estados Unidos da América? A. Papel. B. Plástico rígido. C. Sacos de plástico. A, B ou C? B. Plástico rígido. Muito bem. São 6 pontos para a equipa Papoilas. Acabamos agora a segunda parte do caleidoscópio. Uma das maneiras de ensinar sobre o nosso meio ambiente a crianças é através do reuso de muitos materiais que normalmente nós deitamos fora. E foi isso que a Comunicare Trust fez com algumas crianças em Aldonã. Elas criaram uma história, criaram as suas próprias personagens com o lixo e fizeram um vídeo. Vejam. Huh? Macroman to the rescue! Vamos começar agora a terceira parte do caleidoscópio. Esta é uma parte mais interessante que todos os alunos ficam sempre muito entusiasmados, porque inclui um buzzer. Como podem ver, todas as mesas têm um buzzer. Vamos ter 6 perguntas sobre cultura e todas elas têm uma imagem com 3 opções, A, B e C. Cada pergunta certa vale 6 pontos, mas cada pergunta que estiver errada são menos 6 pontos. Portanto, cuidado e não respondam assim, atabalhoadamente, está bem? Com calma. Portanto, vê a imagem, eu vou ler A, B e C, quais são as opções e só depois vocês carregam no buzzer. E depois não digam logo a resposta. Esperem que eu indique qual é o grupo que tocou primeiro e depois dão a resposta. Está bem? Com calma, são 6 perguntas, a imagem vai-vos ajudar a dar a resposta com certeza. Vamos começar? Portanto, lembrem, 6 pontos se acertarem, mas se não acertarem, são menos 6 pontos. Sim? Então, a primeira pergunta de cultura. Como se chama o atual presidente da Câmara Municipal de Lisboa, filho de um famoso escritor goês, nascido em Moçambique? A. António Guterres. B. António Costa. C. António Sardessai. Caravela vai arriscar, é a Caravela que vai responder. B. António Costa. Muito bem! São 6 pontos para a Caravela. Caravela. Segunda pergunta de cultura. No filme Heleno, dirigido por José Henrique Fonseca, o famoso ator brasileiro Rodrigo Santoro encarna a vida do futebolista Heleno de Freitas, ídolo do Botafogo na década de 40. De que cidade no Brasil é o Clube Botafogo? A. Bogotá. B. Rio de Janeiro. C. Cidade do Fogo.
O nosso público ainda não pode responder, mas sabem qual é a resposta? Estão assim um bocado na dúvida. Não? Ninguém quer arriscar? Não? Ok, ninguém quer arriscar, portanto eu vou passar a pergunta ao público. Alguém sabe? Sim. Não, a resposta correta era Rio de Janeiro. Fica tudo a zero, não é? Ninguém ganha nada, mas ainda há mais perguntas. Vamos agora à terceira pergunta de cultura. E a pergunta é: no livro do Desassossego, Bernardo Soares, semi-heterónimo de Fernando Pessoa, afirma: a minha pátria é a língua portuguesa. Quantos falantes de português existem atualmente no mundo? A. 250 milhões, B. 170 milhões, C. 900 milhões. Fernando Pessoa. A. 250 milhões? Está certo? Pois está. Está correto. São 6 pontos para o Fernando Pessoa. Vá. Então vamos para a quarta pergunta de cultura. A pergunta é: António Xavier Trindade nasceu em Sanguém em 1870. Apesar de nunca ter saído da Índia, é considerado por muitos como Rembrandt do Oriente. Onde é que Xavier Trindade fez os seus estudos artísticos? No JJ School of Arts, é a opção A. B. No Goa College of Art. C. Na Escola Médico-Cirúrgica. Navegadores. A. Sir Jamsetji Jeejeebhoy School of Art. Muito bem, são 6 pontos para os navegadores. Vamos para a quinta pergunta de cultura. A pergunta é: o acrónimo PALOP designa os países africanos de língua oficial portuguesa. Dos países que se seguem, qual deles não faz parte dos PALOP? A. Costa do Marfim. B. São Tomé e Príncipe. C. Guiné-Bissau. Caravela. A Costa do Marfim. Muito bem, são 6 pontos para a Caravela. E vamos para a última pergunta de cultura, a pergunta número 6. Joaquim Eliodoro da Cunha Rivara foi um intelectual português que se destacou no século XIX como médico, professor e político, mas sobretudo como defensor da língua concani. Em que cidade nasceu? A. Évora. B. Panjim. C. Mumbai. Papoilas? A. Évora. Muito bem, são 6 pontos para a equipa Papoilas. E o que é que acham se nós formos ver qual é a pontuação? Quem é que vai à frente? Alguma ideia? São as Papoilas? Navegadores? Vamos ver a pontuação. Enquanto esperamos pela pontuação, eu gostaria muito que vocês conhecessem uma pessoa que eu admiro muito, que se chama Yogita Mehra. Muitos de nós vamos ao supermercado, compramos produtos orgânicos, mas quantos de nós realmente pomos a mão na terra? Yogita Mehra. Hi, I'm Yogita Mehra. I run an eco store in Talegaon called Green Essentials. I'm also an organic kitchen gardener. Although I run organic farms, I prefer to think of myself as an organic kitchen gardener because that's the scale of growing that I most enjoy. I also help people set up kitchen gardens. There is a kitchen garden that I helped set up in Naveli near Margao. It's a special garden because of the diversity of crops that have been grown in it. It's a homestead garden you can think of. The people who own this place live on the farm itself. It's perhaps about a hectare in size. The special thing about this garden is that not only have we grown a variety of crops, but even within a particular variety, for example, tomato, we've grown 3 or 4 varieties of tomatoes, the cherry tomatoes, the large tomatoes. And this aspect of organic farming is especially important to create the diversity that is needed for a thriving ecosystem that is really created. And I wish all the teams all the very best. May the best team win. E as pontuações são
9 pontos para a equipa Fernando Pessoa. Palmas para eles. De seguida temos um empate entre as papoilas e os navegadores, ambos com 18 pontos. Navegadores e papoilas. E quem é que vai à frente? A Caravela com 22 pontos. Vamos à quarta parte do caleidoscópio? Sim? Então vamos começar agora da esquerda para a direita. Papoilas, que pergunta? Gramática. Uma pergunta sobre gramática. Neste caso, se vocês não souberem a resposta, têm uma oportunidade de perguntar ao nosso público, mas outra vez têm metade da pontuação, está bem? Então, a pergunta de gramática é: a Índia moderna não perdeu o orgulho pela sua identidade. Dê o antónimo da palavra moderna. Antiga. Muito bem, são 6 pontos para as papoilas. Vamos agora para a equipa Caravela. Gramática. Também gramática? Esta é a última pergunta de gramática. E a pergunta é: o cão andou pela rua toda, ficou tão cansado que dormiu. Mude a frase para o plural. Os cães andaram pelas ruas todas, ficaram tão cansados que dormiram. Muito bem, são 6 pontos para a equipa Caravela. Vamos agora para a equipa Fernando Pessoa. Desporto. Sobre desporto. Esta é a segunda pergunta de desporto e vai para a equipa Fernando Pessoa. E a pergunta é: a cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, será nos próximos anos sede de importantes eventos desportivos. Que jogos se realizarão em 2016? A. Jogos da Lusofonia. B. Os Jogos da Commonwealth. C. Os Jogos Olímpicos. C. Os Jogos Olímpicos. Muito bem, está correto. Fernando Pessoa. São 4 pontos para a equipa Fernando Pessoa. E vamos agora à última pergunta para os navegadores. Querem uma pergunta de? Agricultura orgânica. Agricultura orgânica. Então, a última pergunta de agricultura orgânica é: os mercados e feiras biológicas, A, são comuns em Portugal, B, são pouco comuns em Portugal, C, não existem em Portugal. A, são comuns em Portugal. Muito bem, são 4 pontos para os navegadores. Enquanto esperamos pela pontuação, eu gostaria não só de agradecer aos nossos participantes e ao nosso público, mas especialmente a 3 professoras que têm estado connosco durante estes 4 anos. E elas são a Fátima de Sousa, a Sara de Melo e Maureen Alves. Palmas para elas. Antes de passarmos para a última parte do caleidoscópio, vamos ver a pontuação. E a pontuação é muito interessante. Fernando Pessoa com 13 pontos. Palmas para eles. Seguido dos navegadores com 22 pontos. Muito perto temos as papoilas com 24 pontos. E quem é que está à frente? A Caravela com 28 pontos. Terminamos a quarta parte do caleidoscópio. Vamos à última parte. É outra vez uma parte que inclui o buzzer, que vocês têm na vossa mesa. Vocês vão ver 2 vídeos ligados ao meio ambiente. Tem opções, portanto, vamos ver o vídeo primeiro. Eu digo quais são as opções, A, B e C, e se vocês souberem a resposta, e vão saber com certeza, carregam no botão. Ok? Tem que ver qual é o slogan que melhor se adapta ao vídeo. Cada pergunta certa vale 6 pontos, mas se errarem são menos 6 pontos. Portanto, tem que ter atenção a isso.
Portanto, vamos ver o primeiro vídeo. Então, as opções são A. Diga sim à agricultura orgânica. B. Diga sim ao uso de fertilizantes. C. Diga sim à monocultura. Navegadores? Diga sim à monocultura. Não, está errado. A resposta correta era o quê? Público. Diga sim à agricultura orgânica. Pois era. Oh, 6 menos 6 pontos para os navegadores. Vamos ver agora o segundo vídeo. Então, as opções são A. Use energia eólica. B. Use energia solar. C. Use energia nuclear. Navegadores. Use energia solar. Muito bem. Os 6 pontos que perderam voltaram a ganhar. Então vamos às pontuações. Fernando Pessoa com 13 pontos. Navegadores com 22 pontos. E em segundo lugar ficaram as papoilas. Palmas para eles. E em primeiro lugar, Caravela, com 28 pontos. Portanto, quem é que vai à nossa final? É a Caravela e as papoilas. Parabéns para todos eles. E nós encontramos-nos no próximo episódio. Entretanto, continuem a falar, a escrever e a ler em português. E não deixem de ver também os outros caleidoscópios em hindi e em francês. Adeus, au revoir, arrivederci.